Bem, então, como dito anteriormente, essa diferença de potencial químico, né, ou essa diferença de energia livre molar de Gibbs, ela vai nos dar essa indicação do deslocamento da água no sistema solo-planta-atmosfera. Só que, lógico, a água que está se deslocando, ela não é uma água pura, ela é uma água que está juntamente com os nutrientes, juntamente com os demais constituintes, dando origem a uma solução aquosa. Essa solução aquosa ela vai estar no solo, ela vai se deslocar na planta e ela vai ser liberada, né? A água vai ser liberada para a atmosfera à medida que a planta tem a tendência de se autorregular, né? Do ponto de vista térmico e liberar essa água para poder ter essa transferência de energia. E com isso foi necessário essa relação entre a solução, o potencial químico da solução, da água na solução, e o potencial químico da água pura, para que você tivesse uma referência. Então, o potencial químico da água ele é expresso em unidades de energia, né, ergs nesse caso, por essa quantidade unitária que a gente tinha falado anteriormente, que no caso é o mol de água. Então, a grande dificuldade é como transformar isso numa unidade que a gente possa medir, que a gente possa ter um entendimento melhor do comportamento da água nesse sistema. Então, conforme vocês podem ver aí, em 1960, dois pesquisadores, né, famosos nessa área de estudos de água no sistema solo-planta-atmosfera, no caso o Slater, né, ou Slatier, não sei qual a pronúncia correta do nome dele, e o Taylor, um na Austrália e outro nos Estados Unidos, eles propuseram essa ideia de que o potencial químico ele podia ser o potencial químico da água ele podia ser utilizado, né, de forma mais enfática para entender essas propriedades da água no sistema solo-planta-atmosfera. Mas o grande desafio era como pegar esse potencial químico que está aí em unidades de energia por mol e transformar isso numa unidade que pudesse ser mensurável no sistema. E aí eles trabalharam com a ideia de dividir esse potencial químico pelo volume molar parcial da água, né? Então, ele tendo o volume molar, eles fazendo a devida operação de sistema de unidades, eles conseguem transformar a unidade de potencial químico, que é em unidades de energia por mol, para a unidade de pressão. E a unidade de pressão que eles, no final das contas, ficou como referência para eles foi o DINA por centímetro quadrado, que, na verdade, é uma unidade de pressão, né? Porque se você tem 10 a sexta DINA por centímetro quadrado, você tem 1 bar, que corresponde basicamente a 0,987 atmosfera, ou 0,1 megapascal, que é a unidade de pressão. Então, nesse caso, você vai ver nos estudos de transporte de água no sistema solo-planta-atmosfera sendo tratado em forma de unidades de pressão e não em unidades de energia por mol. Então, nesse caso, esse foi um grande trabalho desenvolvido por esses dois pesquisadores, depois passou por modificações, mas que tiveram a ideia de trazer esse entendimento do potencial químico da água, ou seja, a capacidade dessa água em realizar trabalho no sistema solo-planta-atmosfera, mas usando um sistema de unidades que pudesse ser medido. E aí, por isso que surgiram tantas metodologias para medição da água se deslocando nesse sistema. Todas elas estão relacionadas à diferença de pressão. E essa diferença de pressão tem a ver a esse potencial químico da água e faz com que você defina
o fluxo, ou seja, defina a direção da água nesse sistema. Não vai ser objeto, lógico, do nosso curso a gente ficar... a gente não vai trabalhar especificamente com... Porque é um curso à parte, né? Você estudar só essa parte de deslocamento, de potencial de água no solo, na planta, mas a gente está tentando apresentar para vocês a ideia geral de como é que se chegou à percepção de que era necessário medir esses parâmetros e, consequentemente, como se pôde medir, já que era tão difícil medir em forma de energia, trazer isso para a forma de pressão, que é uma variável mensurável, ou é uma grandeza, uma forma de representar um fenômeno que tem como ser medido, né, essas diferenças de pressão, foi possível avançar muito no estudo da água no sistema solo-planta-atmosfera. Então, como dito, né, o Taylor e o Slater, eles introduziram o termo potencial hídrico, né, que foi representado pela letra grega psi, e o potencial hídrico foi exatamente dado por essa expressão, né, que é o potencial hídrico da água na solução, menos o potencial hídrico da água pura, dividido pelo volume molar lá da água, e isso deu o entendimento, né, que era necessário para poder analisar o movimento de água no sistema. Então, a definição que você vai encontrar em vários livros, tem alguém fazendo a dúvida? Pois, Juliano, o áudio está cortando. Está cortando para todos, né? Acho que instabilidade na internet. Ainda continua cortando? Deu uma melhorada. Beleza. Tem hora que dá uma variação aqui. Eu tenho observado estou vendo agora a possibilidade, né, de trocar, né, na internet. O grande problema é que eu moro aqui no Cruzeiro, já na Juscelino Kubitschek, aqui no Cruzeiro, e a internet para cá, na época que eu vim morar, a melhor que tinha era GVT, na época, que hoje é Vivo. Mas agora chegou a... Sim, então eu quis mudar para outras, e todas elas tinham dificuldade de atuar nesse setor. E eu estou vendo agora a possibilidade de mudar a minha internet para BrisaNet, que aparentemente tem tido uma boa aceitação pela comunidade. Mas o desafio é que a BrisaNet, eu acho que ela só tem o pacote de internet, né? Ela não tem o TV a cabo e tudo mais, como o pacote que eu uso aqui. Mas como eu estou me livrando da TV a cabo devagarinho, quase não assisto mais, eu acho que eu vou mudar minha internet em breve. E aí eu acho que vai dar uma melhorada nessa... exato. O Eli está dizendo aqui que a BrisaNet tem o sistema de pacote TV, eu não sabia. Beleza, então eu vou dar uma olhada lá. Eu não estou usando quase TV mesmo, então estou usando mais o streaming. Então, nesse caso, Eli, obrigado. Eu vou dar uma olhada no site deles. Eu estou pensando em mudar, porque parece que a internet deles é melhor do que a da Vivo, e dar uma ajudada nesse sistema de aulas virtuais. Já que a gente sabe que não vai voltar logo, é melhor resolver isso o mais cedo possível. Tá bom? Mas também tem um detalhe, eu estou distante do meu roteador para a questão logística com os meninos. Então, isso também contribui. Bem, vamos voltar. Então, nesse caso, eles definiram que o potencial hídrico é o potencial químico da água em um sistema, né, sistema solo-planta-atmosfera, que é expresso em unidades de pressão quando comparado, né, a esse potencial químico da água pura em termos de pressão atmosférica, quando estão submetidos a uma mesma temperatura e altura. Então, o potencial químico acaba sendo uma referência para que a gente possa entender o fluxo de água e para onde ele vai.
Então, na maioria dos sistemas biológicos, então tem algumas definições, algumas regras que eles vão usar, mas a gente vai tratar isso em cada compartimento um pouco mais para frente. Aqui eu estou fazendo essa introdução geral. Então, na maioria dos sistemas biológicos, o fluxo de água ele é governado por esse potencial hídrico, ou seja, a água vai do sistema que tem maior potencial hídrico para o que tem menor potencial hídrico, ou seja, regiões de maior para regiões de menor, que é o esperado num sistema natural. Mas tem algumas exceções, né? Por exemplo, o fluxo de seiva no floema e a perda de água por gutação, você tem o processo inverso, né? No caso da gutação, o que vai acontecer, e aí tem um esquema aqui, é que mesmo você não tendo esse processo da diferença de pressão, o potencial hídrico, está na direção X, a água ela é exportada, ou ela é eliminada, na verdade, para fora, né? Ela é eliminada da folha em virtude de ter atingido a condição de turgescência, ou seja, ela está no seu potencial máximo de água que ela poderia suportar. E aí ela libera essa água esses estômatos, né, modificados, que são específicos, né, em eliminar esse excesso de água da planta, que são os hidatódios. Né? O pessoal da biologia e da agronomia aí deve ter bastante contato com esses termos. Né? Não é a minha área, mas o fato é que você consegue, nesses casos específicos, ter liberação de água mesmo quando você não tem a diferença de potencial hídrico. O que faz isso é realmente a necessidade da planta de colocar essa água ou eliminar essa água, porque ela já atingiu o seu limite de armazenamento de água no seu tecido vegetal. Mas isso é um caso à parte, é uma exceção para esse transporte de água no sistema. Ok? Bem, agora veja só, os componentes do potencial hídrico, ele aparece ali como um único termo, mas na verdade o potencial hídrico ele depende de alguns fatores, né? Os principais fatores, né, que interferem no potencial hídrico são os fatores relacionados à concentração de solutos, né, lá na solução, a pressão exercida, forças que estão atuando à superfície e a gravidade. Então, cada um desses parâmetros, eles interferem nas componentes do potencial hídrico. Bem, então, baseado nisso, eu queria que vocês, em casa, com cuidado, sem a pressão daqui desse ambiente de poucos minutos que a gente tem contato aqui, poucas horas, que vocês fizessem uma varredura, né, uma busca por esses termos, né, o potencial hídrico e os fatores que influenciam o potencial hídrico, e vocês estudassem, vocês colocassem isso bem sistematizado num papel, para que vocês pudessem ter, ou num arquivo aí, para que vocês pudessem ter mais aprofundamento sobre esses parâmetros e como esses parâmetros interferem no potencial hídrico. Nós não temos muito tempo para isso aqui, né? Isso aí seria um curso mais focado na questão agronômica, com muito mais detalhes. Tem muita coisa aí por trás desses potenciais hídricos, solução e força de superfície e gravidade. Mas eu queria que vocês não deixassem passar despercebido, que vocês pegassem essa equação aí, buscassem na internet ou nos livros que vocês têm em mãos e fizessem um estudo bem autodidata mesmo desses parâmetros, tá ok? É importante, principalmente para quem for trabalhar com essa questão do potencial hídrico no sistema solo-planta-atmosfera. Alguém está mandando uma resposta, ok.
Bem, então façam isso, é importante, né? A gente não vai ter tempo aqui de tratar isso especificamente, mas eu aconselho que vocês façam essa varredura. Eu vou dar um pulinho aqui e vou para cá. Atributos físicos do solo. Bem, agora eu vou voltar para... Deixa eu ver as perguntas aqui. Estão me ouvindo agora? Podem informar mesmo. Quando tiver interferência, podem informar, viu? Não hesitem, porque para mim tá tranquilo, mas eu sei que às vezes eu sou informado aqui no meu laptop que a internet está com instabilidade. Mas infelizmente, pessoal, eu não tenho nem como me mudar de onde eu estou aqui para outro, porque... Peraí, ok. Então não tenho como mudar daqui para outro, porque eu estou com o outro o meu filho está estudando em outro ambiente e o pequeno está correndo dentro de casa. Então, se eu for para outro ambiente, vai ficar difícil de ter concentração na aula. Eu vou tentar manter aqui parando, retomando, para a gente tentar ganhar esse tempo aqui. Bem, o Mariano Neto está perguntando a questão da equação. Não, Mariano, o que eu falei é que tem a equação do potencial hídrico e tem os fatores que interferem lá, que são os fatores de soluto, gravidade, pressão, né? Ou seja, forças de superfície. Então, cada um desses fatores, eles interferem no potencial hídrico, nesse sistema solo-planta-atmosfera. Eu quero que vocês busquem, né, procurem, façam um estudo sobre como cada um desses parâmetros eles atuam no potencial hídrico e como calcular cada um deles, como é que é obtido. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês façam essa varredura para ter isso organizado no material de vocês, ok? Fazendo parte da disciplina. Bem, então vamos voltar aqui para solos, né? A gente já fez essa varredura do que é utilizado, né, para entender o que metodologia se usa para fazer algumas das metodologias usadas para medir o transporte de água no sistema solo-planta-atmosfera e o parâmetro, né, que vai servir de referência, que é o potencial hídrico, que é, na verdade, uma unidade que é obtida em unidade de pressão, e você vai analisar o gradiente de pressão entre níveis, solo e planta, planta-atmosfera, e entender como é que esse fluxo vai se dar. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre solo, né? Eu falei para vocês que uma das coisas que a gente precisa obter para poder ter a energia disponível é o entendimento do que acontece no solo. A gente viu nas aulas passadas que você tem a energia solar. A energia solar, ela aquece a atmosfera e aquece o solo. E aí você tem radiação de ondas longas e radiação de ondas curtas. Isso forma um balanço de radiação à superfície terrestre. E esse balanço de radiação tem um valor X lá, um saldo de radiação. E esse saldo de radiação ele é utilizado para os processos físicos, químicos e biológicos, né? Então, entre os principais usos, né, as principais formas de partição dessa radiação é para aquecer o solo, fotossíntese, aquecer o ar, converter a água do estado líquido para o estado de vapor, e a energia que fica armazenada ali no dossel da vegetação, na região dos galhos e das folhas. Então, como a gente já definiu saldo de radiação, o RN, e a energia disponível para os processos turbulentos é, na verdade, Rn menos G, porque se você tem Rn
menos G, o que sobra, na verdade, vai ser utilizado para aquecer o ar e converter água do estado líquido para vapor, que é o que nós chamamos de fluxos turbulentos. Então, Rn menos G. Só que a gente só sabe até agora calcular Rn. Falta a gente definir G. Então, nesse caso, a gente tem Rn, já obtido, né, pelas nossas equações. A gente já viu como calcular Rn. E agora a gente está em busca de G. Ok. Estou vendo aqui que vocês estão dizendo que estou travando. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Vou tentar ver se a instabilidade melhora um pouco. Eu vou voltar o conteúdo aqui. Deixa eu só ver se deu uma melhorada aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir agora bem? Está cortando ainda. Ok, eu vou voltar, viu? Vou voltar a falar do conteúdo. Então, veja, então a gente tinha definido o saldo de radiação na última aula. E o saldo de radiação ele é utilizado para aquecer o solo, aquecer o ar, levar a água do estado líquido para vapor, aquecer ali a camada da planta ali próxima à superfície, ali a região do dossel, galhos, folhas, mas também é utilizado para fotossíntese. Então, o conjunto todo de transformações dessa energia precisa ser analisado por nós, ou seja, como é que cada uma dessas partes do saldo de radiação vai ser utilizado nesses processos físicos, químicos e biológicos. E aí, lógico, a gente precisa entender quanto dessa energia é utilizada para aquecer o solo e como é que isso é estimado, quanto dessa energia é utilizada para aquecer o ar e como isso é estimado, e quanto dessa energia é utilizado para converter água para vapor, que seria a evapotranspiração, e isso também é mensurável. Então, essas são as nossas etapas de entender esse fluxo. Por quê? Porque é essa energia que vai ser utilizada para que a água se desloque, ou seja, são essas diferenças energéticas que vão potencializar a transferência de água no sistema, ok? Então, baseado nisso, nós precisamos falar um pouquinho sobre solos. Eu vou começar falando sobre atributos físicos do solo que estão dentro desse tópico maior que são os atributos físicos e quantificação de água no solo. Primeiro, a gente precisa entender fases do solo, né? Então, não é fácil, porque o solo é um sistema complexo. É um sistema complexo que é composto por 3 fases. O solo tem uma fase sólida, uma fase líquida e gasosa. É importante lembrar disso. O arranjo das partículas desses solos, eles vão definir o tamanho ou os espaços vazios no interior desse solo. Então, o que nós vamos chamar de poros. Então, o solo ele pode ter maior ou menor quantidade de poros, e esses poros podem ter diferentes tamanhos. Então, esses poros, na verdade, são os responsáveis pelo armazenamento de líquidos e gases do interior desse solo, porque a parte sólida já é a própria estrutura dos solos. Os espaços vazios são os poros. E esses espaços vazios, eles estão no solo para servir de armazenamento de líquidos e gases na composição desse solo. Então, na verdade, o solo, para a gente, ele é um grande reservatório de água
para as plantas. E em sendo esse reservatório de água para as plantas, e as plantas usando essa água no dia a dia, lógico, é necessário que haja reposição periódica. E essa reposição periódica ela vai garantir que a planta continue se desenvolvendo em condições adequadas. Por exemplo, tem regiões em que você tem produção agrícola, que é um mix entre a reposição de água para o solo se dá pelas chuvas, pela precipitação, mas durante o período em que você não tem precipitação, em que o solo atingiria a sua condição de escassez hídrica, há uma reposição dessa água do ponto de vista artificial, que seria a entrada de água por irrigação. E aí, nesse caso, a reposição da água para o sistema ela pode se dar do ponto de vista natural, por precipitação, como também do ponto de vista antrópico ou artificial, que seria a irrigação. Você ir lá e você mesmo oferecer essa água para repor a demanda desse solo. Então, veja, o solo ele é composto por 3 fases, sólida, líquida e gasosa. O arranjo dessas partículas sólidas, elas vão oferecer maiores ou menores espaços, ou seja, espaços vazios com diferentes tamanhos nesse solo, que são definidos como poros. Por isso que a gente fala de porosidade do solo, para definir quanto de poros existem nesses solos, tem mais, tem menos. E esses poros eles são responsáveis por armazenar os líquidos e gases no interior desse solo, criando ali, também dentro desse solo, uma atmosfera. Por isso que tem espaços para os gases. E esses poros preenchidos por água, eles servirão de reservatório para a planta. O sistema radicular vai utilizar essa água armazenada nesses poros para manutenção da produção vegetal adequada da planta. Então, observando só a parte sólida, ela é basicamente formada por parte mineral, matéria mineral, que são a própria constituição das rochas e as fragmentações das rochas, o que vai ter a formação desse solo, mas também é importante destacar matéria orgânica. Lógico, é predominantemente mineral, a parte mineral é quem predomina, caracteriza esse solo, mas tem matéria orgânica nesse solo. Inclusive, é importante para o desenvolvimento vegetal essa matéria orgânica que está no solo. Não apenas a parte mineral, mas também a orgânica. Lógico, as partes ou a porção mineral, ela é variável demais, dependendo do tipo de solo. Você tem solos mais pedregosos, aqueles solos que têm formações minerais de fragmentos maiores, e você tem solos com fragmentos ou partículas de tamanho muito, muito minúsculo. E aí você tem, lógico, no solo, a depender da profundidade, diferentes tamanhos de partículas que constituem essa porção mineral do solo. E, como vocês bem sabem, é resultante dessa decomposição das rochas que vão se dando ao longo do tempo. A parte orgânica, ela varia muito de região para região. Ela, na verdade, representa esse acúmulo de resíduos vegetais e também animais, vale salientar isso. Ou seja, as folhas, os galhos caem, eles se decompõem, os animais morrem, também se decompõem. Toda essa composição orgânica ela vai se infiltrando no solo, e isso faz com que você tenha no mesmo solo diferentes teores de matéria orgânica, porque você tem a matéria orgânica sendo distribuída de forma irregular. Você tem um local que você vai ter mais matéria orgânica, outro que você vai ter menos matéria orgânica, em virtude dessa distribuição vegetal e animal e a decomposição delas no sistema.
E, como já dito, a matéria orgânica ela é fundamental para esses solos, principalmente porque precisa estar presente para, com isso, você ter os micro-organismos em plena atividade. E essa presença de matéria orgânica que vai dar manutenção à vida do solo. Um solo com pouca matéria orgânica, consequentemente, é um solo pouco fértil, é um solo em que você não consegue produzir numa condição adequada, inclusive o desenvolvimento de plantas. Por quê? Porque você precisa dessa atmosfera, você precisa desses micro-organismos atuando, você precisa de ter essa vida no solo acontecendo para que você tenha condições adequadas de desenvolvimento. Inclusive, o sistema solo-planta-atmosfera funcionando na sua condição ótima. A parte líquida, né, que nós chamamos de solução do solo, a composição dela é água, né, como já era de esperar, e esses materiais, né, que podem ser dissolvidos na água, né, que são os materiais solúveis,